Olá, sou o Hugo Vasconcelos da QCursos Networks. Eu tenho ministrado mais de 250 cursos, a maioria dos cursos na área de programação. E eu comecei a ter um volume muito alto de pedidos para voltar a fazer cursos com o Visual Basic, utilizando aqui o banco de dados SQL e explicando aí também alguns recursos específicos. Então eu juntei alguns desses pedidos e resolvi fazer um curso utilizando a versão que até então é a mais recente, que é a 2017 do Visual Studio, embora você possa acompanhar aí perfeitamente a partir da versão 2012. Não vai ter diferença nenhuma, alguma coisinha referente à nomenclatura aqui do Windows Form, mas tudo isso eu explico em detalhe, então não tem problema se você tiver uma outra versão, não precisa estar desinstalando para instalar essa. O banco de dados que eu utilizo, na verdade eu utilizo dois, porque eu também explico sobre o banco Axis, que é para você salvar, criar sistemas menores aí, mais simples, então você pode estar utilizando o banco Axis, e o banco SQL, que é o foco aqui para nós trabalharmos. Falo um pouco sobre a linguagem, dou uma breve estruturada aí na linguagem do VB, para quem não conhece nada, então pode estar começando por esse curso aqui que vai conseguir aplicar perfeitamente. Falo sobre os formulários, sobre os componentes de formulários, sobre tipos de projetos e soluções, porque aqui existe uma gama muito grande dentro do Visual Studio, que é uma das melhores plataformas para desenvolvimento. Existe uma gama muito grande de tipografia de projeto. Então, eu posso criar um aplicativo de console, um módulo, classes. Então, eu dou também uma explanada nisso aí, para que vocês possam então entender. Vamos lá, aqui basicamente eu faço o CRUD com o Axis, então com base nisso você consegue desenvolver diversos tipos de telas para que você consiga aí alimentar registros num banco de dados, fazer com que você possa excluir registros, adicionar, fazer edição, entre outros. Então é bem simples, você não vai ter aí muita dificuldade. Fazer consultas, buscando um registro, eliminando esse registro que foi consultado, fazendo atualização na list view, que é coisa simples, mas muitos alunos tinham dificuldade de entender e interpretar como que eram feitas essas chamadas. Então tudo que você precisar referente ao banco de dados Axis, você vai ter aí dentro do material. Agora, já o banco SQL, eu fiz aqui também um projetinho bem básico, porque aqui nesse curso o foco não é desenvolvimento de sistemas, e sim ensinar como trabalhar com o VB, com Visual Basic, e fazer a comunicação com esses bancos de dados. Agora, uma das coisas que eu vinha tendo mais pedido era como fazer para comunicar o meu projeto, o meu sistema, com um banco de dados que estivesse em rede, hospedado aqui dentro de um servidor. Eu uso muito, para quem já acompanha meus cursos, o site da Ambler. Por que eu uso esse site? Nunca comprei nenhum serviço de hospedagem dele, mas sempre utilizei de forma gratuita os serviços que eles oferecem. Inclusive eles dão suporte também, então assim, é show, Não é fazendo propaganda sobre o site deles, não é porque tem tanto site ruim que fala que te distribui algo de forma gratuita, mas não distribui nada. A Ambler não, eles realmente têm um plano aqui gratuito que você cadastra no site deles e pode utilizar, e pode aí hospedar .NET, MySQL, PHP, banco SQL, que é o MS SQL, que é o que nós utilizamos. Então basicamente o que eu ensino a fazer é você criar um banco de dados aqui dentro, do tipo SQL, pegar as informações que ele vai te passar, que é para fazer o acesso de forma remota, usuário e senha, e aí então, com esse banco criado no servidor deles de forma gratuita, você faz o acesso aqui através do SQL Server, que é um programa externo, importa o seu banco de dados do sistema que você fez de forma local, ou recria ele aqui, tanto faz, mas você tem que fazer, obviamente, o banco de dados aqui dentro do servidor da Ambler, e aí qualquer computador que tenha o seu sistema, que tenha o executável dele aqui, que é gerado dentro da pasta debug, vai conseguir alimentar as informações nesse banco. Por quê? Porque ele não é mais local. Muitos alunos perguntam, como é que eu vou fazer para colocar o instalador do SQL junto ao meu sistema? Isso aí até dá, mas aí o seu sistema você vai ter que criar um instalador para ele. Esses programas que criam instaladores, eles são caros. Esse instalador vai ficar com mais de 4 GB, assim, fica algo totalmente inviável. O que é viável se você precisar de trabalhar em rede, ou se você não quiser ter trabalho em ficar instalando o SQL na máquina do cliente, é você fazer isso que eu mostro. É você utilizar o banco em um servidor hospedado, em rede. E aí sim você não tem nenhum problema. Basta executar, compilou o programa, gerou aqui o arquivo
de debug dele, né, o arquivo executável, e aí acabou. Ele vai então estar alimentando informações naquele banco que está hospedado. Vou fazer um registro qualquer aqui, porque eu não me preocupei com telas e nem com funcionalidades aqui, isso nós vamos fazer durante os sistemas, ó. E esse registro, ele está sendo salvo não num banco de dados local, e sim nesse banco de dados do servidor da Ambler, tanto que se eu atualizar a tabela dele aqui, né, vocês vão ver que foi cadastrado mais um registro aqui. Então eu não preciso ter o SQL aberto, não preciso nem ter o SQL na minha máquina, uma vez que eu tenha criado dentro do servidor esse banco de dados. Então, se eu colocar esse meu executável em mais 1000 computadores, todos os 1000 computadores vão armazenar e alimentar esse mesmo banco de dados. E o que é mais excelente é que esse mesmo banco de dados, né, pode ser utilizado aí em um sistema em VB.NET ou em ASP.NET, como eu mostro, pode ser utilizado em um aplicativo com Xamarin. Então, naquele mesmo banco de dados que eu faço aí APIs, comunicando os sistemas web com os aplicativos, eu também poderia comunicar o meu sistema desktop, fazendo com que ele alimentasse a mesma base de dados, e com isso, todos os sistemas, tanto desktop, mobile ou web, comunicariam aí, né, salvariam e alimentariam a mesma base de dados. Então, se você quer aprender esse tipo de conteúdo, é só acompanhar aí o material completo. Qualquer dica, sugestão que vocês tiverem, pode mandar, né? Um abraço e até as próximas aulas.